Olá, bem-vindos. Eu sou Márcio Pacheco e hoje eu vou compartilhar com vocês os bastidores de uma mentoria que realizei com a doutora Mávia Martins. Analisamos juntos um caso concreto de um inventário extrajudicial de uma mãe que faleceu, deixando 4 filhos herdeiros, todos solteiros. O nosso objetivo na mentoria foi construir do zero a petição de inventário, garantindo que a doutora Mávia tivesse total segurança em cada etapa, desde a análise dos documentos até a correta apuração dos impostos. Começamos a mentoria estruturando a peça principal, a petição. Mostrei à doutora Mávia a importância de começar pelo endereçamento correto e pela qualificação completa das partes. Definimos quem seria o requerente e o inventariante e inserimos dados da própria doutora Mávia como advogada assistente. Em seguida, focamos na qualificação da falecida. Orientei sobre a necessidade de detalhar nacionalidade, estado civil, documentos e, crucialmente, a data e o local exato do óbito, conforme a certidão. Avançando, instruí a doutora Mávia sobre a qualificação dos 4 filhos herdeiros. Reforcei que cada detalhe, nome completo, documentos, endereço, precisava ser exato. Um erro simples aqui poderia gerar uma nota de exigência do cartório, atrasando o cliente. Destaquei que, por se tratar de um inventário extrajudicial, era fundamental deixar claro na petição que todos os herdeiros são maiores, capazes e que há consenso entre eles sobre a partilha. Com a petição tomando forma, passamos para a análise documental, uma fase crítica. Expliquei à doutora Mávia como conferir cada documento. Começamos pela certidão de óbito, o ponto de partida de tudo. Depois, verificamos a identidade e o CPF da falecida. Um ponto de atenção que levantei foi a necessidade de emitir a certidão negativa de débitos federais, para garantir que não havia pendências fiscais em nome da falecida, o que é um requisito obrigatório. Na sequência, guiei a doutora Mávia na obtenção das certidões essenciais: a certidão negativa estadual, a municipal, a trabalhista e a do SENSEC, para verificar a inexistência de testamentos. Expliquei que a ausência de testamento era o que nos permitia seguir pela via extrajudicial de forma direta. Caso haja testamento, seria necessária aprovação prévia judicial. Cada certidão negativa funciona como um atestado de que o caminho está livre para prosseguir com o inventário no cartório. O próximo passo da nossa mentoria foi analisar o patrimônio, nesse caso, um único imóvel. Orientei a doutora Mávia a solicitar a matrícula atualizada do imóvel, nosso raio-x da propriedade. Analisamos juntos a matrícula para confirmar a descrição, as medidas e, principalmente, a titularidade em nome da falecida. Verificamos também que não havia averbações de ônus ou dívidas, o que nos deu segurança para prosseguir com a partilha. Para que a doutora Mávia pudesse replicar esse processo em casos futuros, construímos juntos um checklist. Essa é uma ferramenta que sempre recomendo, pois organiza o trabalho e evita esquecimentos. Dividimos o checklist em seções claras, documentos da falecida, dos herdeiros e dos bens. Revisei com ela cada item, desde os documentos pessoais até as certidões, garantindo que ela compreendesse a função de cada um no processo. Dentro do checklist, detalhamos a seção de bens. Para o imóvel, listamos matrícula atualizada, certidão negativa de ônus e ações reais e a certidão de quitação do IPTU. Expliquei que ter esses 3 documentos em mãos antes mesmo de redigir a petição final economiza um tempo enorme e demonstra profissionalismo e organização ao cliente e ao cartório. Chegamos a um ponto que gera muitas dúvidas, o imposto ITCMD. Expliquei à doutora Mávia que a base de cálculo é o valor total do patrimônio transmitido. Nosso caso, o valor venal do imóvel, que era de R$ 40 mil. Enfatizei que é fundamental conhecer a legislação do estado onde o inventário tramita, pois as regras e alíquotas do ITCMD variam significativamente pelo Brasil. Como o inventário é de Alagoas, mostrei à doutora Mávia a legislação estadual específica. Apresentei a tabela de alíquotas e fizemos o cálculo juntos. Com patrimônio de R$ 40 mil, aplicamos a alíquota correspondente. Deixei claro que o pagamento do imposto é uma condição indispensável. Sem a guia do ITCMD quitada e a declaração aprovada pela Fazenda Estadual, a escritura pública simplesmente não pode ser lavrada. Voltando à petição, mostrei como descrever o plano de partilha. Como não havia dívidas, o monte era igual ao monte partível. Detalhamos que os 40 mil seriam divididos em partes iguais para os 4 filhos, resultando em uma cota de 25% ou 10 mil para cada um. Essa clareza na petição é vital
para a segurança jurídica do ato. Nesse inventário, como houve uma cessão onerosa, os 4 filhos herdeiros cederam 100% dos seus direitos a uma terceira cessionária. Aproveitei o caso para ensinar a doutora Mávia sobre a outra possibilidade, a cessão de direitos hereditários, que foi esse o caso. Expliquei também que se fosse nessa situação, como foi, um herdeiro poderia ceder sua parte para o outro. Nesse caso, todos os herdeiros cederam para uma terceira. Detalhei a diferença entre cessão gratuita, que se assemelha a uma doação e incide em TCMD, e uma cessão onerosa, que é uma venda e incide em TBI. É um conhecimento estratégico para oferecer soluções criativas aos clientes. Para finalizar a petição, orientei a doutora Mávia a incluir as declarações finais, que os herdeiros eram os únicos sucessores e que um deles estava sendo nomeado como inventariante para representar o espólio. Concluímos com os pedidos formais ao tabelião para a lavratura da escritura de inventário e partilha e da cessão onerosa, o documento que efetivamente transfere os bens. Concluímos com os pedidos formais ao tabelião para a lavratura da escritura de inventário e partilha e da escritura de cessão onerosa. Neste caso, são os documentos que efetivamente transferem os bens. Uma orientação final que passei a ela é que é muito importante sobre os passos pós-cartório. O trabalho do advogado não termina com a assinatura da escritura. É preciso levá-la ao registro do cartório de imóveis. Só após esse registro, a propriedade é de fato transferida. Alinhar essa expectativa com o cliente é fundamental para um serviço completo e de excelência. E assim finalizamos a nossa mentoria. A doutora Mávia saiu com uma petição pronta, um checklist completo e, mais importante, a segurança para conduzir seus próprios inventários extrajudiciais. Esse caso prático demonstrou como um processo bem estruturado pode ser ágil e eficiente, resolvendo a vida das famílias de forma descomplicada. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento e ver a evolução da colega ao longo da nossa sessão.